Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Entre Neuroses e Risos, aquele lugar em que a gente extrapola as paredes do consultório. E mais uma vez, estamos aqui com meu amigo, meu colega, meu parceiro, o geriatra Juliano, né? Mais famoso Julis. Pois é, para os íntimos. Para os íntimos. Tô aqui, olha para lá, tô de volta. Parece que foi bom da outra vez. Rendeu com minha casca de bala, como eu chamei depois na postagem. Carinhosamente. Casca de bala. Ela, se ela quiser aceitar ou não, tá posto aí ao público. E é isso, Ariadne. Rendeu tanto, não foi, Julis? Que sem dúvida, brincadeira. Que a gente tá aqui. Brincadeiras à parte, a gente tem esse carinho, né, que a gente tava falando da nossa história, né? Resgatando quem assistiu primeira parte disso, com outros convidados, eles falam sobre história de vida, a gente tem uma convivência aí de pelo menos o início de 2016. Isso. Então são 8 anos de convivência, uma pessoa que nós nos frequentamos as próprias casas e as do outro, né? E é isso, é bom estar aqui, eu me sinto à vontade, fico nervoso no começo, depois eu vou me soltando. E é muito bom, por quê? Porque a gente tá trazendo para vocês o que a gente aprendeu. Isso. E isso é o diferencial, a gente tinha esse sonho, né, Ariadne? Sempre tivemos. E você teve a coragem de executar, que era o sonho de trazer um pouco do que era o Seredic. Isso. O que era o Seredic? Quem conhece, acho que o pessoal não conhece, né? O Seredic era nosso espaço, né, na nossa residência, onde a gente atendia, né, os pacientes. Eram pacientes idosos, na sua grande maioria, com alguma queixa cognitiva. E aí nós tínhamos o quê? As três áreas fundamentais do atendimento à cognição, né? Correto. Do idoso. Então, tínhamos a geriatria, tínhamos a neurologia e tínhamos a famigerada psiquiatria. Diga isso. Né? E aí a gente conseguia, né? Nós éramos todos residentes do... Já era formado, na verdade. Já era geriatra, já era psiquiatra. Então a gente fez um plus, né? Era um fellow. Um fellow, que é chamado, que é um aprimoramento. Isso, um aprimoramento. E aí a gente aprofundava, né, no estudo desses casos, desses pacientes. Eram casos complexos, muitas vezes, onde a gente aprofundava em todas essas áreas. E era muito enriquecedor, né? Eu costumo dizer que eu aprendi tudo que eu sei de neurologia e geriatria, o que eu sei, eu aprendi lá com vocês, né? E eram pacientes e estudos de caso muito valiosos. E que a gente hoje, trabalhando sozinho, quando a gente sai do nosso castelinho, né? Sim. E que a gente vem trabalhar sozinho no consultório, fazer nosso nome, enfim, a gente consegue lembrar desses casos e dizer, poxa, ainda bem que eu aprendi, ainda bem que Juliano estava lá e me ensinou isso aqui. Rafael Espera. Tarsila, quem mais? Michele. Lembra mais, tem mais gente. Natália Rossi, olha sua dupla aí. Minha duplinha maravilhosa. Pois é, Juliana. E outros que passaram, que é isso mesmo, eu fico arrepiado de lembrar do Seredic, que eu acho que é uma casa diferente, né? Você juntar vários médicos. Literalmente era uma casa diferente. Era uma casa diferente. Era fora do complexo do HC, era uma casa que era cedida. Eu acho que vale a pena dar essa questão histórica, que era uma casa fora de dentro do... Isso. Vou usar a metáfora, Reino HC. Isso. E lá, por curiosidade, tinha um restaurante nordestino. Do lado, né? E o que é que a gente fazia? Estudava muito, mas a fome batia. Então a gente ia lá para o Brilhante, que era o restaurante que tinha do lado. Que era a nossa culinária favorita. E onde a gente chorava as pitangas, tá entendendo? E que depois a gente saía correndo pro HC, né? Voltávamos pro reino do HC. É isso aí. Mas era muito, muito legal mesmo, assim, formava uma família, né? Família Seredic, né? Claro, de apoio afetivo e também de ensinamento. Rede de cuidado, é isso. Era. O cuidado, ele é provido colateralmente. Você cuida de mim, eu cuido de você. Nas formações, você que é residente, acho que vale falar para o residente, sofra com moderação, né? E procure seus amigos, como dizia uma amiga residente, Simon, que não tá morando em outro local, ela dizia, nós nos temos. Então é isso, os profissionais, a gente quando se forma, a gente é inexperiente, a gente busca o contato colateral de pessoas que têm aquela mesma formação, e daí a gente tem a nossa rede de apoio médica.
É verdade. Então lá foi uma grande escola mesmo. E é isso, né? Sempre que a gente se encontra, na verdade, a gente veio para Natal já pensando o que é que a gente ia fazer nesse aspecto, né? De tentar integrar, já que infelizmente ainda a saúde ela é muito dissociada, né, entre os profissionais. Sim. Não se tem esse modelo, né, de atendimento fora em academia, né, em ambiente acadêmico, não se tem esse modelo, né, de Não. compartilhar. São poucos profissionais que estão dispostos, né, a fazer as discussões, a trocar, enfim. Eu acho que só quem passa por isso na sua formação é que carrega isso para depois. E é isso que a gente, né, sempre quis, com um delayzinho, né, mas construindo na hora que tem que ser, Sem né? dúvida. Você traz um conceito, você vê como você tem a vivência da interdisciplinaridade, né? Isso é um conceito do paliativos. O pior modelo de cuidado de alta complexidade são as ilhas assistenciais. A equipe. Sim. Isso daí é muito complexo. A gente tem que ter uma rede colateral para atuar. Não tem ninguém que trabalhe só. Então a gente precisa de equipes, isso é fundamental. Trazer o Seredic me traz uma memória afetiva para vocês aí lembrar. A gente tem um grupo de WhatsApp que parece a quinta série. A gente brinca, a gente discute casa, a gente torna o ambiente de trabalho da gente ameno e a gente sorri dentro daquele grupo. É verdade. É um grupo que a gente converge em relação às ideias e a gente aprende com todos, seja compartilhando artigos, fotos de exames. Discussão de casa, esses dias até botei um lá, não sei se você Sim, eu fico lá. expectante para aprender. Eu gero meu aprendizado. Menino, fez uma revisão ali, Esperazinho fez uma revisão ali na minha cabeça. Às vezes eu penso que Espera é um sensei, sabe, da neurologia, é um cara Todo que... mundo merecia conhecer Rafael Espera, né? Ele e Tarsila, assim, Tarsila também pra mim é fora da curva, todos ali, né? Vamos trazer um dia eles virtualmente. Vamos. Perfeito, fica o desafio lançado. Pois vamos lá, né? Dizendo Arthur que passa aí na Passa, TV, a gente pelo menos consegue um vídeo assim. trazer a galera. A gente traz eles em vida aí. E isso que a gente tá propondo aqui, né, que foi nosso primeiro encontro e que a gente vai estruturar isso em momentos aqui no podcast, mas também outros planos, outras ideias que daqui a pouco a gente vai conversar. A gente quer estruturar isso e trazer um pouco dessa interdisciplinaridade entre psiquiatria, geriatria, neuro, que é o cuidado com o idoso, né? A parte cognitiva, especialmente, a gente tem essa interface, mas nas outras áreas também, né? Não é só na cognição, mas, enfim, eu acho que a gente vai ter isso, a gente vai ter isso sempre. Eu acho que teve uma boa aceitação. Repercussão, né? No episódio anterior, então foi bem legal. E a gente vai ficar trazendo isso. E é bom que as pessoas deem o feedback, comentem, né? Porque isso é o que faz com que a gente se anime para produzir mais coisa e trazer. Sem dúvida. E aquilo que eu falei, eu acho que o conhecimento também ele tem que sair um pouco do consultório. E a gente tem que mostrar como é que a gente encaminha os casos, né? Às vezes as pessoas têm muito medo, têm receio, tem estigmas. Entender como a gente encaminha o caso, acho que faz com que até esse medo ele amenize e a pessoa se sinta mais confortável de nos procurar, né? E a área de atuação em cognição, a gente fala psicogeriatria, geriatria com a atuação em neurocognição, a neurocognição, a interseção, ela é muito boa porque tira aquele estigma de todas as 3 especialidades. Verdade. Tipo, não, o psiquiatra, ele só atende questões de saúde mental grave. O neurologista só atende Parkinson e distúrbios de AVC. O geriatra só atende doenças do envelhecimento. Não. Há uma interseção diária e uma curiosidade que, assim, vocês vão ouvir falar sobre curatela um dia. Pode ser até um tema para a gente debater. Perfeito. Curatela é um mecanismo jurídico que a gente empodera, de certa forma, entre aspas, a família, a gestão do paciente. Estou usando termos, assim, um pouco mais não médicos, mas, assim, quem se habilita a fazer a curatela são essas 3 especialidades. Isso. Então, fica uma sugestão de tema aí para a gente trazer o que é uma curatela e para quem é, né? Muito bem, Beleza. mesmo. Isso é uma... Podemos... Você já tá dando... Deixa a galera botar as sugestões delas também. É porque eu sou ansioso.
Todo mundo aqui tem seu sítio. Mas, enfim, então essa é a ideia. Esse quadro, ele vai se estabelecer. E então, vai ter sempre, pelo menos uma vez no mês, a gente vai trazer o caso, a gente vai discutir. E a gente quer que mais pessoas interajam e tragam assuntos e, enfim, o que queiram que a gente fale aqui, né? Certo. Aproveitar nosso tempo, nossa disponibilidade, nossa vontade de fazer isso, né? Hoje vamos viajar pro Seredique. Vamos viajar Vamos hoje. lá. A viagem vai ser gostosa, vai ter, como sentimentos de nostalgia. Nostalgia. Quase a década de 80. Bateu longe, né? Foi, a turma gosta da década de 80. Não, mas eu sou da década de 80. Eu também. Então, vamos lá. Pois vamos. Produção, joga aí o nosso caso pra gente começar. Olha aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler o caso todo, tá? E a gente vai acompanhando. Vou tentar ler lentamente, também não muito rápido, né? Para que todo mundo consiga acompanhar e fique mais claro. Então, vamos lá. Então, nosso primeiro caso de hoje, lembrando, gente, que são pessoas, né, os nomes aí são fictícios, tá? Para não identificar nenhum paciente, mas são casos, assim, que a gente, de consultório mesmo, né, do nosso dia a dia, mas os nomes são fictícios. Então, seu João tem 76 anos, ele tem um histórico médico de hipertensão, né, há 20 anos, ou seja, pressão arterial elevada, né, há 20 anos, diabetes tipo 2 há 15 anos e uma hipercolesterolemia, ou seja, taxas de colesterol acima, né, do normal e que impõe aí um risco, né, cardiovascular. O uso de medicações que aqui seu João vinha usando, enalapril, que é um antihipertensivo, a metformina, que é um antidiabético, né? A simvastatina, que é uma estatina, né? Que visa reduzir aí as taxas de colesterol. E o que é que seu João veio trazendo aí de queixa, né? A história dele, o que é que tinha de interessante, né? E que faz todo sentido estar aqui hoje. Então, o seu João é acompanhado pela esposa, né? Novamente, aquela coisa que a gente falou primeiro, né? Como os homens precisam vir, às vezes, carregados, né? Pela esposa. Intimados. Isso. Procurou atendimento devido a uma progressiva dificuldade de memória e mudança no comportamento nos últimos 2 anos. Segundo a esposa, ele começou a esquecer, né, compromissos e mostrar desinteresse em atividades que anteriormente apreciava, como a jardinagem e a leitura. Nos últimos 6 meses, houve episódios de confusão, principalmente à noite, e dificuldade em encontrar palavras durante conversas. Nessa consulta, né, como vocês estão observando, existe uma queixa, a queixa principal é uma queixa cognitiva, você vê memória, alteração de comportamento, né, episódios de confusão, dificuldade para encontrar palavras, então já abre, né, nosso alerta aí para fazer uma investigação, um teste de rastreio, né, e aí a gente fez o Mini-Mental, né, que é um teste cognitivo de rastreio que a gente faz em consultório. A pontuação máxima é 30, o de seu João deu 20, né, mostrando um comprometimento em orientação temporal e espacial e dificuldades na memória imediata e recente. E exames complementares que ele trouxe, ele tinha um hemograma dentro dos limites normais, tinha uma bioquímica sanguínea bem alterada, né, com a glicemia de jejum de 130, uma hemoglobina glicada de 7,2, um colesterol total de 220, o LDL 150. A gente vai discutindo isso daqui. E uma ressonância, que é a estrelinha hoje do caso, que a gente não vai mostrar agora. Vamos aprofundar aqui, né, Jules, nessa primeira parte. Sem dúvida, Ariadne, eu vejo... Mostra aí o olhar do geriatra. Assim, primeira coisa curiosa, você foi muito feliz nesse caso, sempre é feliz nas coisas que faz, é o seguinte, é um caso que poderia ser do SUS, Sim. Que muitas vezes a gente distancia a atuação do especialista do SUS. Uhum. A gente tem a oportunidade de atender diversos casos, como o próprio Seredi, que é do SUS. Sim, sim. Então, a gente tem um paciente que tem uma comorbidade comum, a hipertensão. A gente tem um paciente que tem medicamentos e recebe tratamento por questões do SUS, que é enalapril, que pode ser disponível em farmácia popular, metformina, simvastatina. Então, assim, o que é que eu enxergo desse caso? Que havia-se uma tentativa
de tratar condições prévias desse paciente. Um cuidado, um check. Sim. Vamos usar o termo grosseiro, check-up. Muitas vezes a pessoa acha que check-up é pedir muito exame. Começou as alfinetadas, né? Check-up não é pedir muito exame, é cuidar. Com antecipação. Então, assim, esse paciente, ele, pelo que eu entendo, ele veio trazido pela esposa, ou seja, aquela coisa que a gente falou sobre colateral. Relato colateral é pesado. Relato espontâneo, subjetivo, pode permear queixas de humor, né? Sim. Deixar a sua área em paz é com você, mas um relato com uma testemunha, Sim. uma investigação com uma testemunha tem um peso Maior. do que só a presença do certeza. protagonista. Exatamente. Então a gente tem uma testemunha versando coisas importantes. O que é que você vê aí dessa história, Ariadne, que lhe chamou a atenção nesse caso? Ah, vem ele fazer pergunta, mas quem faz as perguntas sou eu. É porque eu sou curioso. Me chamou a atenção o quê? Né? Vamos lá. Então, a gente vê que é um paciente que tem um risco, né? Ele é hipertenso, ele é diabético, né? Já há muito tempo. Então, a gente, de antemão, a gente já olha para esse caso, né? Na perspectiva de ter um risco cardiovascular interessante, né? Uhum. Mesmo que medicado, mesmo que fazendo tudo que manda o figurino, mas a gente vê, né, um paciente que, do ponto de vista cardiovascular e metabólico, apesar das medicações, está até, inclusive, descompensado ali, né? Entendi. Tem uma descompensação e chama atenção. A idade, né, então, nosso grupinho de risco Fator também, de risco, né? Lembrar que sempre a idade é o principal fator de risco para demências, né? E os fatores de risco, a gente vê, né? Hipertenso, diabetes, colesterol alterado. Vamos lá. E aí, a história dele, né, vem bem rica, né, com essas questões cognitivas. Então, você vê que tem uma perda progressiva de memória, mudança do comportamento, né? Confusão mental à noite, né? E dificuldade de encontrar palavras, né? Seria uma anomia ou alguma coisa desse tipo, né? Na linguagem ali. E, então, aí foi isso que... Acho que começou a ligar o alerta aí. Entendi. Né? Um cara que tá bem... Assim, tá adequadamente medicado, apesar de não estar compensado, né? Uhum. E uma coisa que eu queria que você falasse, que aí quando a gente tá diante num caso desse, a gente pensa logo. Depois que colher a história, a gente vai fazer uma avaliação, né, ali do consultório da memória, né, da parte cognitiva, não é só memória, na verdade, das funções cognitivas. E aí a gente lança a mão dos testes de rastreio, né? Sem dúvida. Conversa aí com o pessoal um pouquinho sobre isso. O Minimento que a gente explicou é um deles. Sim. Eu tenho uma dor para falar. Antes disso? Sobre testes, não, na hora dos testes. Certo, vamos falar. Pode falar. Pode falar Joga agora? sua dor. Pronto, minha dor é que Sua assim, dor pra fora. quando a gente está aprendendo, os testes são necessários, fundamentais. Às vezes o geriatra e outras especialidades que aplicam escalas, eles ganham um estigma de que se robotiza a medicina, Sim. mas não é. A escala tem uma... Eu mesmo joguei muita pedra no Minimento ano passado, porque a gente sabe que toda ferramenta tem suas limitações, mas entendam que cada ferramenta é uma pista. Imaginar que é uma investigação. Muita gente usa essa palavra, investigar. Sim. O que é investigar? É você colher evidências. Isso. O Minimento, ele tem uma riqueza aí importante. E assim, uma coisa que a gente fez de propósito, eu e você, tá faltando um dado aí pra gente pegar o telespectador, que é o quê? Vamos ver. Escolaridade. Escolaridade. A gente omitiu para saber que o Minimental, ele é uma condição que varia com a escolaridade. O que é isso? Vamos lá. Efeito solo. Às vezes, pessoas que têm alguns quadros já de demência ou pessoas que têm uma escolaridade um pouco mais rudimentar, elas podem ir mal na pontuação porque a gente está diante de uma escala que engloba a média da população. É mais fácil compreender o efeito teto. Pessoas de alta escolaridade, elas podem ter demência e tirar 30 no Minimental. Isso é libertador, porque a gente fica naquela coisa. Ele só pode ter demência se ele tiver com a pontuação baixa. Não, pessoas de alta escolaridade, de alta performance, podem ter Minimental normal e ter demência. Sim. Então, esse é um dado, tem um valor preditivo, ou seja, quando está baixo, tem que ser valorizado. Isso. Mas quando tá alto... Também não diz muita coisa, então... Mas essa é a beleza da coisa. Sim. Né? Da gente saber aplicar, né? E saber interpretar. Sim. A gente não é só um mero aplicador.
Nem é para ser. Quem aplica esses testes não pode ser um mero aplicador, Sim. né? E a gente sabe acompanhar a evolução. Pode ser uma régua Isso. evolucional. Ou seja, hoje eu tenho um mini mental, eu vou dar o spoiler de 20. Daqui a 2 anos eu posso estar tratando meu paciente e esse mini mental despencar e eu me questionar, será que minha terapia está sendo válida? Isso. Farmacológica? Será que só remédio ajuda? A gente já sabe a resposta desse filme. Não. Que a terapia desse caso é uma terapia interdisciplinar. Isso. Ariadne, aqui eu vou olhar para a câmera e vou me confessar. Você, às vezes, você interpreta as coisas que eu tenho dúvidas. Você fez psiquiatria, você fez geriatria, você fez cardio, clínica médica. Você vê que a interpretação de exames, ela é uma ferramenta do médico. Tem que estar, né? Tem que ter. Não há uma caixinha da especialidade. O bom médico, ele interpreta isso. Você não precisa ter um diploma e dizer, não, eu sou tal área. Não. Se você for um médico zeloso, cuidadoso, um médico discípulo, vou até brincar. O William Osler, quem não conhece, vá conhecer. Você consegue sair de um caso complexo desse sem ter necessariamente. Agora, claro que o especialista ele tem que estar ali perto. Sim, sim, sim. Mas numa UBS você consegue olhar com carinho. Conseguiria. Consegue. Numa unidade básica de saúde. Perfeitamente. Dá para se ensinar cognição para atenção primária? Dá sim. E muitos fazem muito bem, né? Mas assim, a ideia é justamente isso, de democratizar esse nosso conhecimento e é possível, né? Enfim. E a ideia dos testes, né? Você estava falando aí dos testes de rastreio cognitivos que a gente usa no consultório. Não é só o Mini-Mental, tem vários outros. Tem alguns que a gente vai adequando também para essa questão da escolaridade, realmente. E a gente vai fazendo um compilado desses testes e vai, né, entender junto com a coleta da história, né? Por isso que são consultas longas, né? Não dá para esperar, assim, da consulta com geriatra, com psicogeriatra, né? Consultas rápidas, porque... Não tem como, né? Coletar. Aqui porque aqui a gente faz o resumo do resumo do resumo, né? Mas tem hábitos de vida, se o paciente faz atividade física, qualidade de sono. Tem a coisa da avaliação ampla, né? Isso. Que a gente usa esse termo na geriatria, avaliação geriátrica ampla. Não, a gente tem que usar a AMA, a avaliação médica ampla. O médico tem que olhar com holismo ao seu paciente. Então, isso não pertence a uma especialidade, ela pertence ao bom cuidado. Muito bem, isso aí. E qualquer médico tem condições de saber aplicar um teste desse, né? Saber interpretar. Não são testes difíceis, pelo contrário, né? São testes bem interessantes mesmo, assim, fáceis de aplicar. Mas que a gente percebe que às vezes as pessoas não usam muito na prática, ou, enfim, tem vários motivos aí, né? E vamos para... Sim, aí a gente vê ali... Agora você vai interpretar, tá você certo, está sendo desafiado a interpretar. Eu tenho que interpretar esses exames, senão ele morre. Vamos lá. Então, seu João tinha um hemograma ok, né? Mas aí a gente viu a parte bioquímica dele não estava muito legal, né? Então, ele tinha uma glicemia de jejum bem alta, né? 130. Quais são os parâmetros normais aí, Júlio? Para um senhor de 76, lembrando que a gente, né? Vamos botar com uma glicemia de jejum de 99. Beleza. Certo? Já é diabético, né? Até 99, 100. De 100 a 125, a gente usa uma coisa de uma resistência, intolerância. E que, assim, não quer dizer que nesses valores a gente já vá tratar. Também tem isso, né? Isso aí é um capítulo à parte. Mas aí, possivelmente, como estava usando metformina... Isso. Essa glicemia, dependendo do caso, ela pode estar dentro de um contexto se for um idoso frágil. Mas a gente está vendo que ele vai o consultório andando. Sim. Ele tem uma boa funcionalidade. Então aí a gente é mais rigoroso. Certeza. Né? Se for um idoso muito frágil, aqueles bem magrinhos, que a gente vê, às vezes não consegue mais deambular, precisa de apoio para várias, né? Aí você alivia mais, você passa a mão na cabeça. É isso? Isso mesmo. Mas assim, a gente tem que ter esse olhar que às vezes a gente tem que fugir do 880. Sim. Ou apertar pouco meta, ou apertar muito a meta. A gente tem que encontrar uma meta meio termo. Certo. O bom senso, eu acho que o que encanta a medicina da gente é a gente individualizar quem está à nossa frente. Sim. Perfeito. Aí temos o quê? Uma hemoglobina glicada, que é o quê? Um exame que a gente avalia, né? A glicemia dos últimos 3 meses. Dá um panorama, né? Sim. A de jejum, ela é um corte
transversal, digamos, naquele momento, né? E a glicada, ela nos dá esse panorama aí dos últimos 3 meses, mais ou menos, né? E aí, também a gente vê, nesse caso, que a gente quer apertar mais ele, né? Já é diabético, não é tão frágil, a gente vê que tem uma glicada que também está alterada, que a gente precisa puxar as orelhas, né? Sem dúvida. Uma glicada que, assim, a gente vai esmiuçar isso, a gente entra em contato com o colega endocrinologista, a gente faz esse vínculo de entender qual é a perspectiva e chega a um meio termo, certo? Mas assim, com certeza, pensando num idoso jovem, eu chamo de jovem, 76 anos, é um idoso jovem, que está fora de meta e tratando na condição que a gente já revela o diagnóstico, a gente tem que ter um bom controle metabólico. Tem sim, claro. Eles falam que o geriatra, como eu disse, a brincadeira lá, num evento aqui em Natal, que o geriatra, junto com a Ângela, a gente apronta. E Ângela, que a gente soltando pérolas lá nesse evento, que o geriatra às vezes é o primo chato do cardiologista, é o primo chato do endocrinologista, porque quer tirar remédio, mas a gente tem a consciência da importância de se ter uma coisa controlada. Sim. Não é uma coisa romantizada, vamos acabar a polifarmácia no mundo, todo mundo... Não. Há um racional técnico, há guidelines, há diretrizes, e há uma responsabilidade do médico que tira ou que coloca remédio. É verdade. Há uma valorização, Ariadne, começou a filosofia do ato médico de prescrever, mas a gente tirar até um peso tão maior do que passar. Com certeza. Então é isso. Eu acho que requer uma habilidade muito maior do que prescrever. Sim, prescrever é uma receita de bolo. Desculpem, jovens médicos. Desprescrever é uma arte. É uma arte, é verdade. Eu concordo plenamente com você. Tamo junto. Né? E o que mais aí? E aí, as taxas de colesterol também, que não estão muito legais. Mas assim, a gente vai entender melhor o porquê que a gente tá dizendo que esse exame não tá legal com a conclusão, né, com o encaminhar do caso, né? E por que a gente vai ser um pouco mais rigoroso mesmo, né, com o seu João. Perfeito. Né? Que mais? Fale mais. Não, eu acho que a gente tem uma leitura boa do caso, que a gente tem. Tô igual a Arnaldo. Você faria mais alguma coisa aí? Tô igual comentador de futebol. Sim. Não, eu vejo que é um caso assim, que a gente tem uma plausibilidade investigativa, que a gente tem um bom desenho assim, investigar, e assim, a gente conseguiu a neuroimagem, que assim, o exame complementar, a gente não atira no escuro, né? Então a gente vai ver em breve a sequência, é um exame que complementa o que a gente já pensa. A gente tem que formular a hipótese diagnóstica, estudantes de medicina. Tô quase voltando para a sala de aula pela paixão que eu tenho, viu? Coloque sua paixão aqui. Vou botar porque ela vai transcender aí. Então, a gente pede exame quando a gente tem uma hipótese diagnóstica. A gente não formula uma hipótese diagnóstica depois de exame. Não bote o carro na frente dos bois porque dá errado. Isso. Então, eu já tenho, você tem, nós temos a hipótese diagnóstica desse caso. A gente entende o racional de ter uma ressonância. E nesse caso, assim, era imprescindível para a investigação. Dúvida. Aqui não dava para trabalhar sem ter esse exame, né? Era? Você vai mostrar a ressonância agora? Vamos jogar a ressonância? Bora, mas assim, vamos lá. Na curiosidade, cabem 2, 3 diagnósticos diferenciais antes da ressonância, Vamos jogar aqui? Vamos lá. Diga um. Eu diria... Deixa eu ver aqui. Eu diria, vou puxar a sardinha pro meu lado. Diria uma depressão, né? Já que depressão pode cursar com problemas de memória e ele tinha ali uma coisa de desinteresse. Será que isso era uma depressão? Eu vou puxar pro meu, a sardinha. A doença de Alzheimer. Isso. Poderia? Sei. Que é sua sardinha também. Que também é nossa. O que mais? Você falou sem 3, os exames, né? Sem os exames. Vamos esquecer os exames? Pensa aí outra coisa. Acho que, sei lá, um diabetes, né? Diabetes, descompensado. Pode ser. A gente não tem o exame ainda. Alguma deficiência de vitamina? Perfeito, olha aí. Então a gente... Há um racional, né? A ser pedido. Olha aí, tá vendo? Não é só... Quem sabe faz ao vivo, né? Porque a gente improvisa. É porque a gente lembra do Seredi, que a gente não tá... Olá, telespectador. É importante que a gente... Fala aí que a gente não... A gente não está criando a medicina, a gente aprendeu isso. A gente só replica o que aprende. A gente tá fingindo que... Tava um roleplay, praticamente, de como era o Seredic para vocês. Isso é importante, porque não há como todos chegarem ao Seredic.
Mas a gente tem um amor por aquela casa. Então a gente tem que replicar o que tem de bom lá. Isso. E lembrar também, dizer para as pessoas que a gente não treina isso aqui antes de não. A gente bota aí o caso e a gente vamos deixar fluir. O que vier na nossa mente, o que vier de, né, de informação e dessa troca. E a caneca está vazia. Não há cafeínas, não há aditivos, Não há drogas. Não há aditivos Não há químicos. psicoestimulantes. Não, a gente está ao vivo. A gente é isso mesmo. A gente conviveu sempre dessa forma. Vamos lá. Juliana, Pode abrir a neuroimagem. Joga na imagem, Arthur. Eita danado. Vamos lá. Né? Botei a tarja preta aí, não porque eu gosto de tarja preta, mas porque... Os direitos autorais, ela não quer ser processada. Então, gente, vamos lá. E aí, às vezes, pode parecer o quê, né? Um lugar... Eu me lembro que no início eu não sabia ver nada. Muito, vocês me ensinaram muito. Eu lembro que a gente abria aquele no computador lá no Seredic e Rafael, Tarsila ia lá. Tchá, tchá, tchá. Nos mínimos detalhes... Pelo menos comigo foi Comigo assim. também, você acha que foi diferente? Não, eu comi arroz com feijão igual a vocês. Amigo, foi ali, foi... aprendemos muito, mas assim, né? Tem uma curiosidade, Tá. já que eu lembrei, você Fale. falou, na geriatria tem que ser mencionada, tem uma professora chamada Maria do Carmo Cita, que assim, ela é brilhante, e a gente brinca, meu Deus, essa mulher, ela vê as imagens, ela laudava de uma forma magistral. Uma senhorinha que hoje em dia aí, ela é muito bacana, muito educada. Ela batia um exame no olho, numa imagem dessa, os discípulos de doutora Maria do Carmo que discordem, ela já dava o diagnóstico sem nem pegar o laudo. Isso. Ou seja, é o carinho por aquilo que você está fazendo. Uhum. Tá entendendo? Tipo assim, não precisa se fazer uma residência de radiologia. É bom. Sim. Claro, se você tiver tempo, você faz 10 se quiser. Mas você aprende o beabá da especialidade com esforço e tendo bons tutores, bons exatamente, professores, né? que ensinam, né? E aí o legal é isso, da gente poder olhar a imagem sem ficar preocupado com o laudo. Perfeito. Né? Sem ficar preocupado com o laudo, porque a imagem bate muito com o que a gente já pegou do caso, né? Perfeito. Então, vamos pensar, então. Chegou essa imagem aí. O que é que você tá vendo aí, Jules? Olha, eu vejo que a imagem, assim, a gente tá vendo uma imagem impressa, né? Muitas vezes a gente precisa do CD para olhar. E hoje em dia os computadores não vêm muito com drives, né? Então a gente vai ter que ter a nuvem. Tem nuvens que a gente consegue ver. Assim, eu vejo uma imagem de um corte... O pessoal imaginar um pouco como se a gente estivesse olhando por cima de um bolo. Isso. E esse bolo vai sendo fatiado, né? A gente vai fatiando as imagens. Se você ver as imagens lá de cima, a gente vai ver parte nasal, a base do cérebro. Já as imagens posteriores, a gente tá vendo o ápice cerebral, a parte do topo. Uhum. E que coisa legal. Eu acho que essa imagem a gente pode passar um diapositivo slide e ver ela numa ampliação. Consegue, Arthur? Vamos lá. Se a gente consegue aumentar, Olha perfeito. aí, perfeito. A gente vê nessa imagem, viu, Ariadne? Eu não sou Rafael Speri, nem Tarsila, e nem... Pretendo ser Não, também. não, ali é demais, moço. Não dá pra mim. Eu falo até igual mineiro, não dá. Tá entendendo? A gente vê que tem áreas brancas no cérebro, né? Essas áreas que tem dos dois... O cérebro ele parece um espelho, né? Um lado igual ao outro, a gente vê o cérebro. Então, essas áreas brancas são o quê? Morte de neurônio. Isso, morte de neurônio. É como você diz na sua Metáfora, analogia lá, na sua metáfora. Como é? Que é uma cidade. Isso. Nosso cérebro é igual uma cidade. A imagem pode aparecer aí no YouTube. Que essa cidade tem vários postes de luz. E cada ano que passa, queima-se um poste de luz. E o que é que a gente tem nessa metáfora da cidade? É que a gente vai apagando os postes de luz e a gente vai tendo dificuldades no nosso cérebro. Isso. De velocidade, né? A depender do poste, vai comprometer uma circuitaria, Sim. né? Porque aquele poste vai levar a luz, sei lá, para região sul, Sim. região norte, né? Nordeste, Sudeste. Enfim, e aí a gente se queimar um poste ali, a circuitaria, né? Não a funciona. transmissão não vai funcionar. Então, essa metáfora, ela é perfeita. E eu mostro aos pacientes, você também mostra isso no dia a dia, porque eles precisam entender, ele tem que participar do cuidado dele. Então, quando ele pensa, poxa, meu cérebro é uma cidade, isso é neurociências, né?
se eu apago postes da minha cidade, eu vou ter dificuldade de circular, andar com o meu carrinho e lembrar o trajeto. Isso. Então, há essa analogia da cidade que é muito curiosa, que foi a forma de eu encontrar um meio de mostrar. Tá vendo isso aí branco? Isso não é bom. Isso, de explicar, né? Porque aí no laudo vem microangiopatia, não sei o quê, Gliose, leucaraiose. Isso, e aí eles vêm assim apavorados, sem entender, Sim. né? E aí tá o nosso papel, não é simplesmente dizer, não, tá tudo bem, isso aqui é normal do envelhecimento. Eu odeio isso. Não. Né? Então, Não dá. assim, mas existe muitos que passam e a gente chega, não, ele fez aqui esse exame, mas o médico disse que estava tudo normal, que era só do envelhecimento, né? Então, assim, não é, né, gente? Não é. Nessa intensidade, foram muitos postes queimados aí, Sim. muitos, né? E aí, assim, tá difícil de andar nessa cidade. Sim. E a gente precisa, na mesma teoria aí da cidade, a gente precisa iluminar. Isso. Então, assim, a gente brincava muito dessa coisa de iluminar o cérebro. Uhum. E o fármaco, a medicação, ela vem para iluminar o cérebro. Uhum. Eu brinco muito com isso. A gente troca lâmpadas comuns, aquelas amarelas do passado, por lâmpadas LEDs, né? Uhum. Que o LED, o que é que ele faz? Ele consome menos energia e é mais eficiente. Então, o fármaco, o que é que ele faz? Ele faz um estímulo neuroquímico. O que é que ele faz? Ele vai lá e diz, neurônios produzam mais LED, iluminem as áreas que estão apagadas. Sim, o que tiver viável também, né? Porque um poste que cai de uma chuva, ele não acende com lâmpada de LED. É verdade. Então, eu acho que isso, eu agradeço o espaço para trazer meus devaneios, tá entendendo? Não é à toa que você tá no podcast que é das neuroses. Neurose e risa, onde aqui a gente é livre. Exatamente. Perfeito. Então, assim, mas essa sua analogia, essa sua metáfora, ela é muito legal. Eu vou, inclusive, copiar, viu? Não, você já usa sem perceber. Usar, né? Você já usa, desde o Seredic sem perceber. Claro. Inclusive a imagem também. A imagem eu vou mandar. Muito legal. Né? Então, assim, gente, essas imagens brancas que vocês estão vendo aí, né, dos dois hemisférios, elas não são, né, normais. Elas estão numa quantidade exagerada, né? Existe uma classificação aí, do ponto de vista radiológico, que usa essa classificação. Quer explicar? Não, você que é discípula de Rafael, espera, pode explicar e de Tarsila. Não é uma classificação que a gente usa, se vocês lerem lá no laudo, né? O FASECAS, né? E aí a gente daria uma graduação, né? De 0 a 3, né? E aí era ser interessante se a gente depois, em outro momento, trouxesse como é que é as imagens graduadas, né? A gente pode botar. Como a gente bota... Pode botar ali. O que é o 0, o que é o 1, o que é o 2 e o que é o 3. Então, agora vocês estão vendo que é uma graduação 3. A máxima. Que é a máxima. Porque o espelho tá manchado branco bilateralmente. E se a gente for ver... profundo, né? Olha que quando vai descendo também, né? Você ainda vê resquícios lá embaixo, né? Entender que essa é uma imagem reduzida e que as lesões têm mais do que 2,5 centímetros. Com certeza. Então, a gente tem um FASECAS, digamos assim, no seu maior degrau. Pode piorar? Claro. Não há na vida nada que não piore. Então, a gente tem que cuidar. Isso. Às vezes, a pessoa lê nos algoritmos de Google, um FASECAS 3 é a última coisa do estágio da condição. Dá para fazer muita coisa boa. Não, com certeza. Isso aqui não é uma sentença, né? Aqui é uma constatação, né? A gente tá vendo isso, mas a gente tem muito o que fazer, né? Afinal, você vê lá o relato dele. Ele tudo bem, tem queixa, tem sintoma, mas ele tá, né? Tem a parte que ele é funcional, que ele consegue fazer, a gente vai investir nisso. Tem um paciente, agora isso aqui é legal, tem um paciente e tem a testemunha na investigação, ou seja, a família traz. Sim. Poxa, ele não tá bem. Uhum. E se a gente for apertar o fiel da balança, o controle metabólico dele não tá aquela coisa tão ruim. De uma glicemia de 400. Sim, podia estar pior também, né? Podia, claro. Então, assim, você vê que até uma doença leve danifica o cérebro. Sim. Eu acho que a constatação bela desse caso cuidem-se, porque até o que é leve causa dano. Agora você falou, e aí às vezes as pessoas perguntam muito, deve perguntar você também. E da onde vêm essas lesões brancas? Por que meu cérebro tá com esses postes queimados? Por que estão acontecendo essas isquemias? Entendi. Né? E aí a beleza do caso também, que aí a gente vai juntar com aquela história anterior, e aí faz todo sentido. Perfeito. Diga aí.
Então, a síntese, Ah, a gente tem um caso, né, que de um paciente de 76 Sim. anos, seu João, que tem doenças cardio e cerebrovasculares comuns, hipertensão, diabetes, dislipidemia, certo? Que está medicado, ele não está desassistido, mas ele vem evoluindo com um quadro de perda cognitiva, que esqueçam que cognição é só memória, isso. é a atenção, é a habilidade, então ele está perdendo habilidades do dia a dia dele e funcionalidade. Isso. Há um reflexo. E muitas vezes o sintoma comportamental dele impacta na cognição social. Totalmente. Que, ou seja, muitos pacientes eles vão se tornando inadequados a ir para festas, o barulho incomoda, Sim. pode vir a desencadear sintomas de demência, som alto, estímulos. Então a gente está diante de um caso, pode dizer o nome diagnóstico já? Já acho que sim. Chama-se demência vascular. Perfeito. Por quê? Como você explicou brilhantemente, a gente tem um dano neurocerebral documentado, um FASECAS 3. A gente tem um nexo que transcende 6 meses de um evento como um AVC. Perfeito. E a gente tem um padrão saltatório, como uma escadinha. Isso. Eu acho que eu vou fazer aqui a escadinha. Faça. Pronto, a escadinha é assim, ó, descendo. Que é esse padrão É. típico aí da demência vascular, Vascular, né? ela Que vai é tendo saltos. declínio e saltos. Saltos, ou seja, mas meu pai no dia Saltos para baixo, tá? 12 de dezembro, ele estava ótimo. A família precisa, ela dá a data do salto, de quando você desce um degrau da escada. Isso. Já a doença de Alzheimer, ela tem um padrão linear, no sentido de que ela pode avançar com salto? Isso. Pode. Se tiver Alzheimer junto disso, que é a Perfeito. demência mista. Perfeito. Mas se é uma demência, eu falo Puramente Alzheimer, ela é bem mais... previsível. Isso. Essa demência aqui é caótica. Por quê? Porque ela é imprevisível. Se na roleta russa da isquemia cai em qualquer lobo, o caos se instaura. É, Tá exatamente. entendendo? Então, assim, eu vejo, porque muitas vezes a pessoa fala, eu tenho medo de ter Alzheimer. Eu digo, meu amigo, tenha medo de ter qualquer coisa que não seja boa. Porque uma demência vascular, ela pode ser também tão pesada Ela como uma pode ser doença. devastadora, né? Coisa boa, nem tudo é caos. Nesse caso aqui, Ariadne, há uma transmissão genética ou há um fator epigenético ambiental mais importante? Genético não, né? Mas o ambiental, ele é Sim, importantíssimo aqui, né? Então, um cara que precisa cuidar de todos os fatores de risco, né? Precisa estar cuidando do estilo de vida, né? Então, precisa estar com alimentação adequada, precisa, se for fumante, a gente não botou, mas se for, parar de fumar, né? Precisa estar se exercitando, sim. né? Precisa estar com as doenças, digamos, né? As comorbidades, todas muito bem controladas, né? Sabe o que é bom na sua fala? Que a gente tem que parar de ficar criando especialidade. Porque cria-se uma especialidade, um clínico geral tem que orientar Tem que isso. saber isso. Um clínico, você saiu da sua faculdade de medicina, não tem a história de especialidade tal, a especialidade do ganho tal. Não, a boa medicina, ela transcende especialidades. O bom cuidado é o beabá que a gente tem na graduação. A gente busca hoje, Ariadne, começou as sessões do descarrego. A gente busca hoje mais ser especialista do que ser o beabá. O beabá é 80%, 90%. E às vezes é ele que salva. É quem salva. É ele que salva. Às vezes a pessoa vem buscar a gente, porque eu vi que você era psicogeriatra. Mas às vezes a orientação que eu vou dar O parafuso é fácil. Às vezes o parafuso é mais fácil do que a gente imagina. E quer apertar o parafuso difícil, mas o fácil está frouxo. E esse daí é o famoso parafuso fácil que tá frouxo mesmo, né? Que provavelmente ele veio carregando essas comorbidades por muito tempo, não sabemos que nível de controle era esse, né? E foi acontecendo os postes foram queimando, né? E aí agora é a hora de, né, não é a sentença, como você falou, e a gente vai reforçar, né? Porque essas lesões, elas aparecem por conta disso, dos parafusos frouxos, né? Olha, Então, você diz. Essa tese do parafuso frouxo, que é fácil apertar o que é fácil, eu devo à Liga da Motivação, que são os amigos. Você precisa me conectar com essa Liga da Motivação. Você vai entrar, você já está dentro, é porque você é como eu, vive correndo no meio do mundo. Ivan,
educador físico. Giovana Perantoni, cirurgiã de cabeça e pescoço, e Vinícius Aquino. Eles me ensinam demais a apertar parafusos da vida. Eles, em cada em sua área, eles têm um talento nato. Sim. Então, é disso que eu aprendi. Esse chave de apertar parafuso não foi eu que criei. Ai, foi, tá não vi em livro. Muito Foi legal. me dizer, ei, meu amigo, aperta os parafusos fáceis, que é mais fácil e a vida flui melhor. Muito bem, gostei e já vou captar pra mim Liga também. da motivação, novo integrante, Ariadne, a partir de amanhã. Me coloquem, que eu quero. Eu gosto de participar gosto de estar em ambientes em que eu cresça, né? E que eu me sinta, né? Sinta que eu sou importante também e que eu cresça. E assuma, você gosta de subir o sarrafo, você Gosto. gosta de pular sarrafo alto. Vamos embora. Tem outro caso? Pois é isso, gente. Demência vascular, só resumindo pra galera. Demência vascular, conduta aqui é controle, né? Controle das comorbidades, um controle rigoroso, certo? Porque a gente já tem bastante lesão, então não dá mais para pegar leve com o seu João, né? Então, controle rigoroso, focar aí nas atividade física, alimentação, que não ficou muito claro, mas foi justamente para a gente poder discutir aqui da importância da alimentação, da atividade física também, né? Medicação, caso precise, né? Pode ser, sim, um caso que precise de entrar com alguma medicação tanto para o déficit cognitivo, como também para as queixas comportamentais, né? E também o trabalho das estratégias não farmacológicas, que é o principal também, né? A gente às vezes pensa que vou para o médico ele passar um remédio para melhorar minha memória, Mas muitas vezes o remédio ele é coadjuvante. Aí o mais importante é o quê, Júlio? A gente indicar o quê? No caso aqui, a gente tem que ter uma abordagem multi-equipe Isso. e interdisciplinar. Não dá para ser uma equipe. Quando eu uso as metáforas de equipe, eu digo ninguém, até uma coisa alegórica, mas como uma melancia sozinha. Uhum. Ou seja, a gente precisa de várias pessoas para conduzir essa situação. Então, assim, dependendo do estágio, do quadro de demência, eu já sei quem vou acionar da equipe multi. Isso. Pode ser precocemente um psicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica. Perfeito. Pode ser durante a jornada um terapeuta ocupacional que ele vai do começo muitas vezes até o fim. Isso. Um educador físico, um fisioterapeuta, Fono, você viu que ele tinha dificuldade na fala, né? já uma hipolexia, uma alexia, algo do tipo. Então, assim, a gente está diante de um contexto que a doença avança, a gente tem que inserir junto com eles a equipe multi. E a gente não pode delegar a família a buscar a equipe multi. A gente tem que orientar os parceiros, independente de clero, de que seja, você tem que dizer, olha, chegou a hora de buscar um fonoaudiólogo. Chegou a hora de buscar um psicólogo para você, cuidando de quem cuida. Isso. Ou seja, eu tive a experiência de atuar um pouco, só trazendo um pouco da vivência na parte de cuidando de quem cuida. Com eu apresentei isso na minha conclusão da geriatria. E assim, eu tive depois, subsequentemente, braços disso sendo desmembrados. E eu acho que assim, cuidar de quem cuida é um pilar maior. Então, assim, tem seu João, mas tem a esposa de seu João. Os dois têm que estar juntos num prontuário. Verdade. É um atendimento que eu digo binomial, não trinomial. A gente se cuida deles e cuida da De família. quem cuida. Isso aí. Verdade. É Perfeito, isso. perfeito. É muita filosofia. Então é isso, gente. Né? Só para reforçar aqui, então, esse caso, para vocês entenderem que não existe, que nem toda queixa de memória é Alzheimer e nem toda Alzheimer vem com memória, né? E que existem outras demências, né? Nesse caso, uma demência é a segunda demência mais comum, né? A demência vascular. E pode se tornar a primeira, né? Que pode se tornar a primeira, né? E que, lembrando que, né, traz esses sintomas muito parecidos com Alzheimer, mas no fundo não é. E que também pode existir a dupla patologia, né? Não é esse caso, mas também existe, né? Existe situações em que a gente vai fazer o diagnóstico das duas. Mas o recado que a gente queria dar é de que queixa de memória nem sempre é Alzheimer. Pode ser várias outras coisas, igual a gente falou lá no nosso caso anterior, né? Que era uma depressão, né? A gente está trazendo aqui agora uma queixa de memória, que é uma demência vascular. Ei, veio um insight rápido. A gente, pode botar o segundo caso, senão eu vou ficar aqui enrolando. Mas sabe o que é que me veio à cabeça? Aquelas coisas de estralo, de luzinha. Ivan Abrahamian. Sim. O grande... Bam. O sensei, o samurai
também da cognição e da neuropsiquiatria. Isso. Ivan me trouxe valiosas lições. Eu preciso trazer o saudosismo Por favor. de Ivan. Ivan é geriatra de formação. Ivan é psiquiatra Sim, também. de formação. E Ivan é professor e perpetua, inclusive, assim, muito da literatura nacional. Em neuropsiquiatria geriátrica é dele. Busquem Ivan Abrahamian sem medo. Exatamente. Tá entendendo? Que ele é um jovem que atua nisso, ele é quase da faixa etária da gente. Eu acho que ele dorme no formol. Ele deve ser um super dotado. Ele é como o Clécio Júnior, que dorme no formol. Tá entendendo? Essa turma que não envelhece. Por quê? Porque eles cultivam bons hábitos de vida. Ei, Clécio, não brigue comigo, que eu lhe menciono. Todo congresso eu menciono o Clécio. Tá entendendo? Então, assim, e eu trago isso que, assim, a coisa da necessidade de busca. Ivan, possivelmente, a gente conversa que ele vê que era uma coisa muito unicista, ser só uma especialidade. Ele compartilha disso, né? Como foi importante para ele buscar os outros conhecimentos das outras áreas. Né? Para fechar o quebra-cabeça. E não é à toa que ele é um nome importantíssimo da neuropsiquiatria geriátrica. Nacional. Internacional, se Deus quiser. Ivan, um abraço, viu? Não tô lhe bajulando, não, viu? É porque eu lhe admiro mesmo. Quem sabe vamos trazer aqui os livros. Não, esse é dele, não. Vamos trazer o livro dele, eu trago. Mas a gente traz. Traz o livro dele. Vamos lá. Então, Jules, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar comigo esse caso. Mais uma vez, eu agradeço imensamente sua presença, sua disponibilidade, seu conhecimento, compartilhar tanto conhecimento, tantas filosofias, tantos insights aqui. Sempre é muito, muito legal estar com você, né? Obrigadão. Assim, Ariadne, eu agradeço aqui, tô olhando para ali. Assim, a gente tem que replicar. Eu tive a oportunidade, como você teve, como a gente citou vários médicos aqui, de ter acesso à informação, e eu acho que é o único bem que, quando compartilhado, só multiplica. Então, assim, a gente compartilha sementes que a gente recebeu, a gente não criou nada. Tudo está nos livros, só que a gente teve grandes mestres para nos mostrar saber ler. Sim. E a gente coloca o nosso tempero. Sem dúvida. Né? Nordestino. Nosso temperinho nordestino. Com todo cuidado, todo carinho que, né? Com o nosso afeto, né? Oxente, é nóis. Pois é, então é isso. Aqui é esse momento de compartilhar conhecimento com vocês. Eu agradeço demais quem ficou até o final, até porque, né, aproveitar que estamos finalizando e dizer que nós estamos aqui criando um outro quadro, né, e que vai ser muito legal, em que a gente vai entrevistar outras pessoas, eu e Juliano, e queria saber de vocês o que é que vocês acham, e quem sabe no próximo episódio a gente fale com mais detalhes desse novo quadro, desse novo projeto. Então, não deixem de assistir o próximo episódio, porque a gente vai falar exatamente o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai trazer para vocês, viu? Muito obrigada pela audiência. Curtam, compartilhem, disseminem essa informação que é muito importante para a gente. E muito obrigada. Obrigada, Jules.